Mais um dia, mais um filme e hoje trago-vos um drama biográfico de 1992 sobre Chaplin, chamado Chaplin. Este filme é realizado por Richard Attenborough e é protagonizado por Robert Downey Jr., Marisa Tomei, Dan Aykroyd e uma série de outros atores que têm algumas participações mais pequenas. Robert Downey Jr. é Chaplin. O filme mostra mesmo a vida toda dele. Começa com Chaplin muito velho e um editor da sua biografia interpretado por Anthony Hopkins. E Chaplin começa por contar a sua história. Em Inglaterra, ele queria ser um cómico desde garoto. A mãe sofreu alguns problemas psicológicos. O irmão tentava fazer o possível para a família ficar de pé, até que lhe consegue uma espécie de audição com um promotor e, entretanto, Chaplin é chamado porque desde novo era conhecido pelo seu método de comédia que fazia lembrar um bêbado. Era a comédia surda e trapalhona, digamos. Então ele começa com algumas participações em peças, algumas aberturas para aquelas gajas que dançam, como é que essa cena se chama? As gajas tipo que dançam assim com as pernas, Estava a faltar agora o nome, também não vou parar para ir procurar. E quando ele finalmente consegue algum prestígio, ele decide passar para a América, pois a América era conhecida como a terra das oportunidades. Estamos no início do século XX, ainda não há guerras mundiais, e ele acha que é um bom investimento para a sua carreira. E lá torna-se a sensação. Só que ao mesmo tempo, Chaplin, desde novo, que revela que não sente uma ligação muito grande às pessoas e principalmente em relações amorosas. Ele pede em casamento uma rapariga de 16 anos quando que viu a primeira vez, daquelas que fazia aquilo às pernas, coretos, não sei, que é rejeitado. Depois na América, quanto mais famoso ele vai ficando, mais vai tendo relações com raparigas também sempre muito jovens. E se calhar vocês sabem, eu descobri há pouco tempo que Chaplin era visto um pouco como pedófilo porque tinha relações com raparigas, é que nem a mulheres, raparigas menores de idade. E até uma cena um pouco estranha no filme porque o filme expõe isso mais do que eu estava à espera. Quando ele conhece esta rapariga de 16 anos, ela aparece com os seios à mostra porque existe uma cena onde elas estão todas a preparar e a vestir e nos camarotes não pode haver timidez. Todos os artistas são artistas e as pessoas estão com pressa, então todas as raparigas estão com as mamas à mostra e ele vê os seios desta rapariga e fica interessado e é um pouco estranho um filme fazer isto. Eu percebo que a atriz era maior de idade, mas ao mesmo tempo estamos a dar exposição a um personagem que é uma criança e está nu. Achei um pouco estranho. Eles voltam a fazer isso mais tarde com uma rapariga, uma personagem interpretada por Milla Jovovich, que também aparece nua de trás, que também é um pouco estranho. Mas o filme acaba por ser a história toda de Chaplin, desde que ele começou os seus filmes até que ele conseguiu ganhar mais território na produção cinematográfica e começou a produzir e a realizar os seus próprios filmes e começou a querer dar um intuito, uma mensagem mais política, pois sentia que se tem a fama, se tem o poder de passar uma mensagem que deveria ser uma mensagem boa, o que, para ser sincero, acho que é de louvar. Acho que muita gente não aproveita a atenção que tem para fazer algo melhor. Acho que muitos convencem as suas audiências que estão a fazer isso, mas na verdade estão a vender propagandas políticas ou empresariais. Acho que não existe sinceridade naquelas palavras. Acho que quando um ator recebe um Oscar e fica lá 5 minutos a fazer um discurso sobre raça ou sobre género, ou seja, do que for, acho que são muito poucos aqueles que são realmente sinceros, porque depois as atitudes que vêm por trás, o que aconteceu o resto do ano, não apoiam esse discurso naquele momento. Mas Chaplin, não conhecendo e não tendo vivido na altura de Chaplin e da exposição dos mídias de Chaplin, não posso ter a certeza que realmente ele era assim, mas ele realmente passou bastantes mensagens através dos filmes de sátira política, vou acreditar que sim, como Sacha Baron Cohen, que vou acreditar que realmente ele quer. Eu penso que ele defende um pouco agendas de esquerda, mas ao mesmo tempo o facto de ele ir tão longe para expor
a verdade é porque realmente existe vontade nele, e eu admiro muito isso. E Chaplin tinha isso, inclusive fiquei fascinado. Ele tem ligação a J. Edgar Hoover. J. Edgar Hoover está representado no filme. Para quem não sabe quem é, eu fiz uma crítica há pouco tempo do filme biográfico dele, realizado por Clint Eastwood e interpretado por Leonardo DiCaprio. Ele foi o primeiro diretor e criador do FBI, e havia um ganda medo do comunismo. A América, coitadinha, um ganda mesmo. E então no filme, J. Edgar Hoover aparece por breves momentos. Ele tem tanto medo do comunismo que ele ainda quer que Chaplin passe mensagens contraditórias ao comunismo, apesar de ele não passar mensagens comunistas, mas ele entende que todas as mensagens que não são contra o comunismo são comunistas. E inclusive ele fez o The Great Dictator, que se deu na altura da Segunda Guerra Mundial, e é uma sátira política a todo o fenómeno do nazismo. J. Edgar Hoover pensa que aquilo também é um ataque à América. O discurso final, que é muito conhecido, acaba por poder ser utilizado tanto para o regime nazi como para o regime americano. E então existe... É engraçado ver esta parte no filme, porque normalmente nós conhecemos uma celebridade e sabemos o que é que elas defendem, mas não sabemos tanto quem é que elas estão a chatear, não vemos o contacto, não vemos a pressão, e no filme vemos a pressão. E é isso, o filme acaba sendo a história toda do Chaplin. É bom que tenha exposto mesmo as coisas más. Há filmes biográficos que ou só expõem as coisas más ou não expõem nada, e o filme não procura cair nas graças da família de Chaplin, dos descendentes. Expõe mesmo. Aliás, o filme supostamente é composto por os dados biográficos do memoir de Charles Chaplin e um livro feito pelo editor desse memoir, se não me engano. Portanto, acaba sendo mesmo a visão concreta de Chaplin e de quem esteve em contacto com ele. Ou seja, faz sentir que realmente aquela foi a história que se passou. Claro que os filmes têm sempre a sua adaptação e os seus pontos nos contos, mas eu penso que a mensagem principal da vida dele esteja lá. Uma cena foda, e eu fui investigar e isto realmente é verdade. Existe uma esposa que Chaplin teve. Ele teve várias esposas, eu não acho que isto seja spoiler porque isto foi a história dele. Uma esposa que ele teve, eu nem sei se chegou a esposa, não sei se não foi só a namorada, engravidou, supostamente, acusou-o de ser o pai, e ele teve de ir a tribunal e fizeram um blood test que deu negativo, e mesmo assim o tribunal conseguiu culpar Chaplin por... conseguiu fazer com que ele pagasse a fiança tipo da garota ou do garoto até aos 21 anos. Com um blood test que deu negativo, conseguiram convencer o júri de que não chegava. Porquê? Porque Chaplin era um britânico, e então só por aí já havia alguma espécie de competição com os americanos. Os americanos sentiam que era um estranho, estava a fazer sucesso na América e que só os americanos é que merecem fazer sucesso lá. Sentia que não se regia pelos ideais deles porque não queria passar as mensagens que eles queriam passar, específicas, ou seja, era como um cão selvagem para eles. E porque ele não foi para a guerra, ele não foi chamado, então também existe muito, e não, nos tempos existia, quando aqui em Portugal se diz não foste à tropa, parece que as pessoas perdem menos valor por não irem cegamente defender a sua pátria, como se isso fosse uma obrigação, como se fosse tão importante como crer em Deus, crer na tua sociedade. Achei isso uma beca estranha e fui investigar, e realmente ele teve de fazer isto, o que acho que também prova muito do caráter dele. Se calhar ele não tinha outra opção, mas o filme acaba sendo melancólico, porque a vida toda dele parece melancólica, não é? Parece que continuamos a ver este tom nas pessoas mais engraçadas, não é? Nas pessoas que se esforçam mais para dar os risos, vidas bastante melancólicas e destroçadas. Mas o filme está um bom filme. Robert Downey Jr. esteve nomeado ao Oscar nesse ano, não ganhou. Acho que está bem. Vou dar a Chaplin um 8.2. Acho que é uma nota boa. Estes filmes biográficos normalmente vão sempre para os 8. Acho que são sempre trabalhos que foram bem feitos. Mas este é o filme de hoje. Se tiver alguma sugestão, alguma coisa do género, deixem nos comentários. E vemos no próximo filme.